Queridos irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor, Jesus Cristo a todos os meus irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ilumine, te guie nesta manhã de quinta-feira abençoada, né? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Tornamos aqui para gravar este vídeo, né, do nosso devocional diário, que também é com base na nossa leitura bíblica diária da nossa lição do segundo trimestre. E a lição desta semana, ela tem por tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que Deus nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa leitura de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 30 ao 32. Versículo 30 ao 32. Que vai dizer assim: Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da lei, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O tema de hoje, da nossa leitura bíblica de hoje, a compaixão divina alcança toda a humanidade. E o texto que ora foi lido, ele está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca de Israel, ele vai falar acerca do que vai acontecer com Israel, ele vai falar acerca do futuro de Israel, porque muita gente pensa que foi Deus quem rejeitou a Israel. E é totalmente ao contrário. Foi Israel que rejeitou a Deus. Foi Israel que não quis aceitar a Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. E todos quantos o recebem e crê no nome do Filho de Deus, ele lhe dá o direito de ser chamado filho, né? Ele lhe dá o direito de ser chamado filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, Jesus Cristo veio para Israel, mas só que Israel virou as costas para Deus. Israel virou as costas para Deus. E quando Israel vira as costas para Deus, a consequência é que nós, gentios, fomos alcançados pela salvação. Olha como vai dizer aqui no versículo 11, do capítulo 11 de Romanos. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo algum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Pela queda de Israel, pela rejeição de Israel, é que a salvação ela foi até os gentios. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 49, versículo 6, ele vai dizer assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O profeta Isaías, ele era um profeta messiânico que falava acerca do Messias. Ele está dizendo aqui neste versículo que Cristo Jesus, ele é o caminho que nos leva até Deus. E ele é a salvação para os gentios, para aqueles que eram fora do povo de Israel, fora da nação de Israel, né? A Bíblia diz aqui na leitura que fizemos, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Para com todos usar de misericórdia, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Nós alcançamos a misericórdia de Deus por causa da desobediência do povo de Israel. O povo de Israel desobedeceu a Deus, rejeitou a Deus, e a misericórdia de Deus
alcançou a nós gentios. Porque o apóstolo Paulo vai dizer também, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O povo de Israel, ele era os ramos verdadeiros, mas os ramos verdadeiros foram cortados por causa da desobediência, e nós fomos enxertados. Nós somos ramos enxertados. E a Bíblia diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Eu tenho uma palavra para dizer para os meus irmãos, que se Deus não poupou os ramos naturais, que é o povo de Israel, imagine nós que somos ramos enxertados. Nós não podemos nos gloriar, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar a misericórdia de Deus. Olha o que vai dizer no capítulo 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Valoriza a misericórdia de Deus sobre a tua vida, porque ela te alcançou. Eu só estou de pé por causa da misericórdia de Deus. Você só está de pé por causa da misericórdia de Deus. Nós só estamos de pé, nós só estamos com vida, porque a misericórdia de Deus alcançou a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos libertos do pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Receba esta palavra, que Deus em Cristo te abençoe, que esta palavra venha nos edificar para a glória do nome do nosso Deus.